boa noite. O programa Quem é Você? Aqui no Rio de Janeiro. E hoje com uma entrevista exclusiva, ele que é professor. Isso mesmo, eu estou falando Paulo Alves Bulgarin. Ele é professor mais conhecido como Pedro Bulgarin, PP. E nada melhor do que ele mesmo se apresentar. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Como vai, Giza? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite e agradecer também a audiência do seu programa. Tá? E para mim é um prazer muito grande estar aqui. Eu sou Pedro Bulgarin, né? Isso. Eu sou conhecido como PP porque é mais fácil de chamar, né? Pedro Paulo é mais fácil de chamar PP. Eu achei que fosse PP, mas é isso mesmo. Administrador, pós-graduado em marketing, mestre em administração e desenvolvimento empresarial. Ufa, muita coisa. Então vamos lá. Hoje o senhor trabalha, então, além do professor, o senhor também trabalha nessa parte de marketing também. Sem dúvida, a gente hoje faz um trabalho na área de marketing digital. Quando fala marketing digital hoje em dia, sim, as pessoas fazem assim, acham que é uma coisa muito genérica, muito geral. Mas não, você tem várias atuações dentro da área digital e dentro da área de marketing, né? Como eu sou professor e sempre trabalhei com marketing desde o tempo do analógico, então eu trago toda essa experiência do marketing, desde 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, nem se pensava em digital, né? A internet começando, né? Você pensa tudo isso. Era no telefone, ligava aí, o pessoal ficava, sai do telefone, porque eu quero usar o telefone, né? Exatamente, era aquele tempo. Quer dizer, você ocupou a linha telefônica, ninguém acessava a internet, exatamente. Então eu venho com toda essa trajetória, né, dentro da educação, e trazendo esse conhecimento para as pessoas. E à medida que foi evoluindo, que foi passando, né, você tem a evolução, a chegada do digital. Sim. E aí você tem essa evolução e uma mudança radical, né? Você tem o meio digital, ele exige uma série de ações que o meio analógico não exigia. Porém, a base de conhecimento do meio digital permite que você entenda melhor no meio analógico, permite que você entenda melhor o meio digital e consiga aplicar melhor os conhecimentos. Então hoje eu tenho uma empresa, eu sou sócio-diretor de uma empresa, onde nós fazemos todo um trabalho de levar a empresa ao crescimento, né? Que a gente chama de marketing e growth. O que é o growth? O growth é o crescimento, né? Então, olha, gente, esse programa está demais hoje, viu? Está maravilhoso essa entrevista. Nós trabalhamos com essa filosofia de levar empresas a crescerem. Então, trabalhamos com empresas de pequeno porte e médio porte, sim, porque as grandes já não precisam mais crescer, já são muito grandes. Para que estão iniciando, né? E mais o controle das que já estão no mercado mais tempo, mas que também ainda tem aquela questão ainda de eu sei tudo, não preciso do profissional. Também tem muito isso, né, professor? A frase, na verdade, a frase mais comum é sempre deu certo. Eu sempre fiz assim e deu certo. E é uma ilusão, né? Não dá mais certo. Então tem uma segunda frase que ela contrapõe a essa frase, essa visão que os empresários têm dos negócios, é que o que te trouxe até aqui não te leva a um novo patamar, não te leva adiante. Então o que te trouxe até aqui, ótimo, foi muito bom, foi importante, mas você lidou num período, numa época em que era tudo analógico, em que as coisas cresciam, evoluiam numa velocidade muito lenta. Hoje as coisas evoluem numa velocidade muito grande. Então quando você vai para a tecnologia, para a internet, para o meio digital, as empresas mais conservadoras não conseguem acompanhar. E aí é onde nós entramos explicando, orientando, dando os caminhos e usando as ferramentas digitais. No caso, essas mais antigas, que é mais difícil, mas vamos colocar como uma paciente, digamos assim. E aí você faz o diagnóstico, vê quais são as necessidades, e aí vai de forma mais gradual, vai colocando, vai explicando, olha, isso aqui é melhor, vamos... E até para o crescimento, porque ela era mais antiga, ok, deu certo, mas pode ser melhor, né? Não, e tem mais, né? Não dá certo mais. As empresas começam a cair, a ter queda, por quê? A concorrência aumenta muito e as empresas estão conseguindo competir
com recursos digitais. Aquela que não acompanha realmente começa a ter perdas. Nossa. Então, o que a gente faz é, você usou um termo, uma expressão muito inteligente, que é o diagnóstico, como se fosse um paciente. A gente faz um diagnóstico daquela empresa, entende o momento que ela está e damos as orientações para que essa empresa consiga evoluir dentro do seu processo e que ela consiga ser mais competitiva. Porque se ela não acompanhar essa mudança de cenário, ela vai ficando para trás e a gente tem inúmeros casos de empresas que vão a fechar até diminuir. E além de ficar para trás, fecha as portas e também gera aí falta de trabalho, né? Gera aí desemprego, digamos assim. Sim. Apesar que também eu estive entrevistando uma advogada sobre questão da lei digital, enfim. Então, assim, está se perdendo muito também a mão de obra, a mão de obra mesmo, né? Física. Está perdendo para o digital, para a tecnologia. Como que o professor vê isso? O que a gente pode resolver aí para aqueles... Porque tem algumas profissões, algumas empresas que ainda há necessidade da mão de obra mesmo, que realmente não temos. E aí? Você trouxe uma questão bastante complexa, né? Você trouxe quase uma pergunta de $1 milhão. Mas eu vou tentar dar uma resposta aqui para essa pergunta, para essa questão. Primeiro, quando você... não tem mais outra alternativa. Você tem que continuar evoluindo, acompanhando, porque senão você vai ficando para trás, vai ficando fora do mercado. Segundo, existem, claro, atividades que dependem um pouco aí da mão de obra, porque hoje a maioria das atividades depende do cérebro de obra, não da mão de obra. E hoje você ainda tem algumas atividades, mas o grande problema da atividade da mão de obra é que ela vai ou sendo ocupada, aquela pessoa que ficava na entrada do shopping ali para te cobrar a entrada do estacionamento. Ela vai se dissolvendo. Tudo é robotizado hoje em dia, tudo é com inteligência, tudo é com tecnologia, tudo. Né? Você hoje entra na internet, bota lá uma busca qualquer, daqui a pouco você começa a escrever uma porção de anúncios daquela busca, você fala, como é que esse pessoal adivinhou? Não adivinhou, é tecnologia. Então, e isso é que faz com que as empresas que não entram, que não ingressam, que não aceitam essa mudança, que elas vão ficando para trás. E em pouco tempo elas vão ficando defasadas e acabam saindo do mercado. E acaba, como você citou o exemplo mesmo, acaba gerando desemprego, acaba gerando perda de oportunidades. Muitas empresas hoje, o que elas fazem? Elas já estão trabalhando no conceito que a gente chama de omnichannel. O que é omnichannel? Eu vejo na internet, vou na loja, confiro e compro muitas vezes por um outro canal, por telefone, ou compro por um distribuidor, por um aplicativo. Então você vê, eu usei vários canais. Isso é ruim, né? É uma concorrência muito grande. Então isso faz com que as lojas físicas, elas diminuem a cada dia. Seria isso? Sim. E é ruim ou não ruim, pouco importa, é o mundo. Nossa, nós temos que viver no mundo de hoje. O mundo de hoje é esse. Então, eu estava conversando com um vendedor de uma loja um dia desse, e aí ele estava explicando, poxa, hoje o cliente vem aqui e vai e compra na internet. Para ele é ruim, porque ele ganha comissão. Agora, para o negócio se manter, tem que ser dessa forma. Né? Hoje, então tem que se atualizar. Tem que se atualizar, não tem outro caminho. E qual a dica que o professor dá para as pessoas que estão iniciando, ou aqueles mais das antigas mesmo, enfim, qual a dica assim para aqueles que têm cabeça dura, que é aquela que o senhor falou, sempre deu certo? A dica para quem sempre deu certo. Eu vou dar duas informações aqui. Para quem está iniciando, está muito mais fácil, né? Não. Essas pessoas mais jovens, têm uma habilidade com o conceito de internet, é o que a gente chama do nativo digital, né? Ele já nasceu nesse meio digital. Ele, na verdade, não está precisando de migrar de um meio analógico para um meio digital. Como todos nós, como você, provavelmente, como eu, tive que migrar. Então, eu hoje tenho uma empresa de marketing digital, mas eu tive que migrar, eu tive que entender. Então, o que eu posso dar como conselho? Para quem está começando, estuda, estuda, estuda. Não tem outro caminho. E tem mais uma coisa. O que você aprende hoje, amanhã já está obsoleto. Você precisa... Não dá para acompanhar. Então, você tem que estar em constante... Olha, quando você falava há 10 anos atrás no conceito do ensino continuado, os alunos achavam que era isso é conversa fiada de faculdade. E hoje eles estão vendo que não é. Hoje eles estão vendo que é uma grande realidade. Se você parar de estudar hoje, em pouquíssimo tempo você está ultrapassado.
Nossa. Se eu não parar de acompanhar o que está acontecendo... Então você tem que ser uma espécie de máquina. Exatamente, exatamente. E isso tem gerado, agora você citou uma coisa, a questão da máquina, isso tem gerado pessoas estressadas, pessoas esgotadas, jovens, né? Por causa da velocidade com que a coisa muda e a necessidade que eles têm de acompanhar essas mudanças. E não tem outro jeito, se não acompanhar, vem outro que acompanha. É assustador o crescimento. E assim, para nós, assim, eu, né, que é a mais madura, digamos assim, é complicado também para a gente acompanhar. Eu, pelo menos, tem muita coisa assim, eu falei numa entrevista anterior, que eu estava com um probleminha no meu celular, uma criança de 4 anos resolveu questão de um segundo, eu estava mais de um mês para resolver, e eu, meu Deus, com medo de apagar, e ela, daqui, menino, eu fiquei assim, gente, então assim, realmente a gente tem que ficar, não sei se isso é bom, uma geração, mas eu creio, professor, que o mundo gira, então daqui a pouco vamos passar por isso e vamos voltar à era humana, eu acredito nisso. Essa é uma teoria que tem sido bastante debatida, que a coisa vai chegar a um ponto insustentável, como está hoje, né? Essa velocidade, essas mudanças contínuas, vai chegar a um ponto em que vai ser necessário, e a própria sociedade ela vai criando essas acomodações. Né? Porque ela começa, por exemplo, a deixar de comprar, um exemplo, né? Deixar de comprar nos meios digitais e passarem a ir às lojas e quererem comprar ali. Isso vai mudando o cenário. E é assim que funciona. A sociedade acaba impondo. Eu acredito que, porque também a gente vai, não sei também, né? A gente vai sentindo a necessidade de voltar, poxa, eu queria hoje fazer alguma coisa diferente. Então, aí a gente começa a voltar a ter o nosso lado humano, digamos assim, humano. Pô, hoje eu quero ir na loja porque eu quero pegar uma roupa, eu quero ver, não só olhar lá aquele verde bonito, aquele roxo, aí vou comprar, né, pelo que eu tô vendo ali, sem ter o toque, sem ter a reação humana mesmo. Sem ver como vestiu em você. Isso, exatamente. Isso é uma... Agora, o ponto é, em quanto tempo isso vai acontecer? Pois é, né? A gente não sabe se é em 5, se são em 10, se é em 20 anos, a gente não sabe. Então, o grande conselho que eu posso dar é: se atualize, acompanhe as tendências. Né? Então, se você olhar hoje, as próprias redes sociais têm lá as trends, né? As tendências. Então, acompanhe as tendências. E aí, conforme a tendência vai mudando, você vai acompanhando a tendência. Agora, não fique esperando o cenário mudar, porque não muda assim. Não muda, então a gente tem que realmente acompanhar o que eu quero, muitas vezes não é o que eu preciso não é o que eu quero, então assim, o que não é bom para minha empresa, para o meu negócio, eu quero assim, mas está andando assim, para de ficar achando, dando murro em ponta de faca, né? Porque às vezes acontece isso também, muda, acompanha, né? É o que temos para hoje, é a realidade de hoje, né, professor? Sim. E professor também tem as aulas também, ensina, sim, né? Ensino superior. Faz um pouquinho sobre também suas aulas. Isso, para mim, né, eu, na verdade, como eu sempre digo, eu ainda ganho para isso, porque é um prazer tão grande que a gente tem de transferir conhecimento, que se não me pagasse eu continuava fazendo isso. Mas eu ganho, ele me remunera, então isso é muito bom. Então, eu me divirto aonde ganho dinheiro, que é uma coisa muito boa. Todo mundo fala, né, que eu gostaria de trabalhar só naquilo que eu gosto, né? Em geral, os professores trabalham no que gostam. E aí, qual é o grande ganho disso? Primeiro, eu sou obrigado a me atualizar o tempo todo. Então, eu sou um crânio, o professor é um crânio, a inteligência artificial e a inteligência humana. Natural, toda ela junta. O que acontece? Você hoje entra numa sala de aula, você começa a falar, principalmente quando o aluno ainda não te conhece bem, você começa a falar, todo mundo vai pesquisar na internet na hora, para ver se você está falando se aquilo existe, se aquilo é real, se aquilo é verdade. É verdade, né? E eu dou muito aula com exemplos, né? Citando situações. Eu acabo de falar, e é verdade, está aqui no meu celular. Quer dizer, é assim que funciona o mundo hoje. Então, até aquele que é resistente ao digital, ele faz a mesma, ele confere se aquilo está funcionando, se aquilo é verdade, se aquilo está sendo falado, se aplica. Então, agora é um prazer para mim poder entrar numa sala de aula, poder levar
mais de 26 anos já de experiência Sim, docente, levar isso, porque eu acabo levando conhecimentos antigos, eu acabo levando exemplos atuais, eu acabo levando tudo isso para o aluno. Porque você já vem com uma trajetória quando não existia, mas você já previa o que estamos fazendo hoje. É uma visão, você tinha uma visão. E tinha visão e fui acompanhando essa mudança para e passo. Não foi uma coisa assim do tipo, ih, agora é assim, não. Eu fui acompanhando essa mudança, evoluindo junto com ela, e com isso eu consigo hoje levar para o aluno toda uma circunstância, porque eu lido com alunos que vivem em ambientes que eles não têm muito, o digital para ele está só no celular. Quando ele está na rua, não tem uma internet boa, às vezes não tem um aparelho de qualidade. Então ele fica muito restrito àquilo, achando que o mundo é aquilo. Não sabe que aquilo é meio, né? O digital é meio, né? O que ele faz é interligar duas pontas. Aliás, sempre se pensou na tecnologia de convergência. Sim. Se falou em TV, se falou em uma série de coisas. A tecnologia de convergência acabou se tornando o celular. Para ela convergiu tudo. Se você hoje sair de casa e esquecer o celular, parece que você esqueceu um pedaço do corpo, esqueceu da mente. Essa sensação mesmo, professor. Porque ela virou uma tecnologia de convergência. Tudo converge para ela. Professor, me fale, lá nas suas aulas, na faculdade, qual é a maior dificuldade dos seus alunos? A primeira é estudar. Eles têm muita dificuldade de estudar. Eles não querem mais? Eles acham que a coisa vai acontecer com naturalidade e não vai acontecer com naturalidade. Esse é um dos maiores problemas. O segundo problema é conseguir conciliar essa realidade tão dinâmica com esse passo deles mais lentos. Por quê? Muitas vezes eles saem da aula, vão trabalhar numa atividade bem analógica. Vão ser vendedores de loja, vão trabalhar em call center. Fica meio maluco. Exatamente. Assim, né? Ele ouve uma coisa, vê uma coisa e fala, caramba. Aí ele começa a conflitar com a empresa. Pô, a minha empresa não está acompanhando, ela está completamente ultrapassada. Claro, você trabalha num grande call center, não, lá está tudo bem atualizado, mas nos pequenos. Então ele vai em conflito. E isso gera uma dificuldade de aprendizagem. Nossa, mas é verdade mesmo, porque é muita informação e a gente é como se nós estivéssemos em transe. Em transe. O termo é esse, em transe. Porque você não tem, hoje eu aprendi. Mas amanhã já mudou. Meu Deus do céu, você, antigamente, quando eu falo antigamente, eu tô falando de 10, 15 anos atrás, virou antigamente, né? Antigamente eram 100 anos, agora antigamente são 5, 10 anos. As pessoas diziam, eu me formei, agora eu vou trabalhar. Acabou isso. Se formou, muita coisa que você aprendeu já está ultrapassado. Continue estudando, porque senão... senão a sua profissão, até na profissão que a gente se formou lá no passado, ela já mudou muito. Hoje, se a gente for fazer uma nova faculdade, ou uma pós, é tudo diferente do que você... Pô, eu aprendi, era isso, mas nem existe mais palavras, né? Antigamente, por exemplo, a gente não... palavra parceria. Era uma palavra muito válida, parceiro, antigamente. A gente fazia parceria. Hoje, antigamente falava assim, parceria. Não, parceria seria eu vou passar meus clientes para você, vou dividir com você. Não, e hoje o mundo já está totalmente mudado, tem que fazer parceria, senão não faz as coisas acontecerem, não é isso? Senão você não sobrevive, né? Sozinho. Já que tem um ditado, um dito africano que diz o seguinte, quer ir rápido, vá sozinho. Quer ir longe? Arranje companhias. Professor, você é sócio da BV Company, uma assessoria de marketing, né? De marketing e growth. Né? Quer dizer, o nosso interesse não é só fazer a sua empresa entender o marketing, mas também fazer ela crescer. Growth, na verdade, é crescimento. Né? É que a gente, no marketing digital, a gente gosta de inglesar todas as palavras. O inglês é o idioma mais utilizado no marketing. Então, a gente gosta disso. E se você não falar isso, as pessoas acham que você não sabe o que você está falando. Então, você tem que falar que é growth, porque as pessoas, poxa, eles sabem o que é. A gente está aprendendo aqui no programa. Exatamente. E qual a importância desse trabalho para a assessoria dentro da empresa, para as empresas? Para as empresas. Então, nós trabalhamos, né, como a gente já abordou anteriormente, nós entendemos todo o momento da empresa e nós fazemos todo um trabalho para aquela empresa crescer. Né? O nosso objetivo é esse. Uma coisa que as pessoas se iludem muito e se enganam muito, né? É acreditar que marketing é fazer propaganda.
Não. Não é, Não, eu achava que não. Não, a maioria das pessoas acham, né? E o marketing, na verdade, é um conjunto de ferramentas que começa com o produto, né? Certo. O produto não é uma coisa única, o produto é uma marca, é uma embalagem, é um rótulo, se for um serviço, né? É o que? Entregue ao consumidor, né? Então isso é um produto. Tem o preço desse produto, que também é marketing, né? Porque dependendo de por quanto eu vendo, uma bolsa, eu estou dizendo alguma coisa sobre ela, então eu estou fazendo a comunicação. Então uma bolsa feminina pode custar, né, R$ 150 e pode custar R$ 15.000. Depende de como é feita a leitura. De como é feita toda a entrega desse produto ao mercado, como é desenvolvida essa marca, aonde ela é vendida, né? A terceira coisa é justamente a distribuição, onde ela é vendida. Também o perfil. O perfil do alcance do público. A exemplo da bolsa, exemplo. Sim. Por exemplo, uma custa 150 e a outra custa 15.000, tem a ver com perfil ou tem a ver realmente com o que o senhor está falando, com um estudo do marketing, um estudo de mercado? Estudo de mercado que vai atrair as pessoas com aquele perfil. Então você uniu as duas pontas, né? Então por exemplo, quando o shopping tem lá uma loja que vende bolsas só de R$ 15.000, ele está definindo quem é o público que ele quer que entre. Então ele está definindo que o público que está procurando uma bolsa de 300, 400 reais, ele não vai entrar ali, até porque ele sabe, ele quando olha a marca, quando ele olha a aparência da loja, ele nem entra, aquilo intimida. Então, professor, até para informação, então, uma dica no caso, o seu produto, quando ele tem um valor agregado, aí você já faz a seleção do público que você quer alcançar. Porém, para isso temos que ter assim, outros nichos para valorizar o produto, seja no marketing visual, no marketing instantâneo. Exatamente. Por exemplo, como é que a Nike conseguiu fazer muito sucesso com os tênis? Botando o Michael Jordan, botando atletas de nome de alta projeção para usar. Então Sim. Aquilo projetou. Então isso com todas as marcas acontece isso, né? Então, por exemplo, o que é que Chanel, como é que a Chanel conseguiu chegar onde chegou, né? Exatamente usando esses recursos de, primeiro, a comunicação dela, ela não é feita em mídias populares, é feita em mídias selecionadas. E aí quem é que está usando? Aí ele coloca lá uma atriz famosíssima, alguém que está no auge, assim, muito, que tem uma projeção muito grande. Isso. Público, né? Exatamente. E aquilo são acordos, aquela atriz para usar aquela joia, né? Aquela bolsa, ela cobra e cobra caro. Ela sabe que aquilo é um negócio. Então, professor, então a company, ela, por exemplo, tem um exemplo, tá, professor? Sim. Uma balinha com o nome X, digamos. Tem até umas famosas aí, bem Sim. famosas, que não estão mais no mercado, mas a gente falava, todo mundo já corria, até engasgava, que só engolia. Você lembra da balinha que eu tô te falando? Eu lembro, sim. Eu engolia direto e era gostosa. Acho que foi proibida talvez por isso, por causa gerava problema, é verdade. Né? Você lembra da balinha? Então, por exemplo, a balinha, que hoje ela é bem simples, mas é uma bala normal, através do trabalho da sua consultoria, da sua empresa, da company, é possível alavancar ela e ela ser vista em uma outra maneira para que aumente as vendas? Sim, para aumentar as vendas, sim. Para que ela se posicione no mercado, são outros fatores, e inclusive o volume de investimento que você vai fazer. Porque, por exemplo, você quer investir um determinado valor e achar que você vai atingir determinados patamares, você não vai conseguir. Então, você precisa de investir altos valores para conseguir atingir determinados públicos, ou se você investe mais popularmente, você atinge mais públicos. Qual é o seu desejo da sua marca? Qual é o desejo do seu produto? É vender muito e ganhar no volume? Ou só em quantidade ou vender qualidade? Pouco e ganhar um valor muito grande na unidade que ele vende, exatamente. E agora eu lhe pergunto, e o que o cliente quer mais? O cliente não, o proprietário, o dono, ele quer mais, existe um perfil, ele fala assim, professor, eu quero mais quantidade do que qualidade. Existe isso também? Para cada negócio vai ter uma visão. O empresário vai ter uma visão. Então ele tem a visão dele, então ele vai procurar uma consultoria que oriente ele para que ele atinja aquela visão. Vai atingir? Não é garantido.
porque depende do público, depende do consumidor. Muitas vezes as pessoas não aceitam aquele produto como sendo um produto com validade, né? E muitas vezes as pessoas aceitam por uma série de fatores, como eu disse. Quem é que está consumindo essa bala, por exemplo? Uma bala. Quem é que está consumindo? Ah, quem está consumindo é o ator tal. E aí, com que público eu quero falar? Então, depende, se eu quero falar com um público mais infantil, eu tenho que usar alguém que se comunique bem com aquele público. Sim, tem toda uma estrutura, a empresa, a sua empresa, a company, tem toda uma estrutura que atendem todo tipo de mercado, seria Sim, isso? todo tipo de mercado. E a gente vai gerando possibilidades dos negócios encontrarem os seus nichos de mercado. Então, a BV Company, ela trabalha dentro dessa linha, levando a possibilidade da empresa crescer. E onde é que nós chegamos agora? Na comunicação. Reparou que eu falei de três coisas, e agora que eu vou falar da publicidade, da comunicação, que é o que todo mundo acha que é o marketing. Só que se eu simplesmente chegar lá e começar a falar a respeito do meu produto, ninguém compra. Eu tenho que ter pensado primeiro no produto, para quem é esse produto, qual é o preço que eu vou vender, como é que eu vou distribuir esse produto, como é que ele vai ser entregue. Eu tenho que pensar aonde esse produto, como é que esse produto vai ser vendido. E depois eu tenho que pensar... Tem um planejamento. Ah, sim, tem que ter um planejamento de marketing e ter toda uma estrutura que faça com que a empresa atinja aquele resultado, aquele sonho dela de atingir aquele determinado público. E como você tinha perguntado anteriormente, eu quero vender pouco e ganhar muito, ou eu quero vender muito e ganhar pouco e ganhar pela unidade? É o perfil de cada empresa. É o perfil mesmo. Sabe que eu já vi tem empresas no mercado que elas tinham um determinado nome. Hoje ela está bem forte no mercado, mas eu conheço o passado dela, digamos. Sim. Então ela houve uma evolução, ela mudou. Quando ela estava mudando, caindo, digamos assim, eu acredito que foi uma sacada dessa, uma empresa dessa. Sim, sim. Ela continuou com o mesmo nome, mas ela mudou só o produto, continua sendo o mesmo. Mas ela mudou os conceitos de chamar uma leitura visual mais bonita. Mas o produto em si, antes ela vendia o produto, lá dentro, o líquido. Sim. Aí depois ela começou a vender, aí ela estava falindo, porque eu não posso falar a empresa. Não. Mas aí tá, o produto, ela estava falindo. Aí o que fez? A leitura de embalagem, Exatamente. de beleza, para deixar aquele líquido mais chique, mas é o mesmo líquido. Sim. E aí hoje ela está no mercado muito bem. Você compra shampoo ou você compra cabelos bonitos? Exatamente. O professor já entendeu, né? O professor já entendeu a minha linguagem. Sim, E outra, sim. e também o professor já leu, claro, Agatha Christie, não já leu? Sim, sim. Então eu li um tempo atrás, há muitos anos atrás, né? Eu li A Herdeira. O senhor lembra desse livro? Lembro. Eu trabalhei no Círculo do Livro, um dos livros, uma das séries que mais venderam da Agatha Christie. E aí, o senhor sabe da história que ela dá. Então eu achei uma sacada de marketing muito grande. E eu fiquei curiosa para saber até que fim ia chegar. E aí foi baseado nisso, nessa questão. E olha, nós estamos falando de coisas... Sim, muito antigas. Muito antiga, né? Não é que você seja antiga, gente, mas não. Muito antiga. Então assim, mas deu um resultado, é mais ou menos hoje, trazendo para a nossa atualidade que a gente está conversando. Exatamente isso. E o trabalho que uma agência de marketing faz é exatamente isso, é de criar e encontrar as possibilidades que existem para determinados produtos, negociar isso com o empresário. Sim. É isso que você quer. Por exemplo, se eu tenho uma indústria que produz 1 milhão de unidades por hora, não adianta eu querer ganhar no preço, eu tenho que ganhar na unidade. Porque eu produzo volumes muito grandes, eu tenho máquinas de equipamento para produzir coisa muito grande. Mas como você citou um exemplo bem legal, quer dizer, a empresa, quando ela coloca ali aquele seu produto, quando ela muda a forma de apresentar o produto, isso. Ou seja, quando ela, em vez de apresentar o produto, ela apresenta a solução que o produto traz, ela muda a percepção que o consumidor tem. Todo mundo já ouviu falar numa marca famosa aí de sandálias, né? Que era aquela famosa, que também pode falar, não, você sabe qual que é. Que era coisa de pobre e virou coisa de rico. E que, aliás, eu estou até querendo ganhar uma de presente, viu? Porque é muito caro. E olha, foi muito bem elaborada. Professor, a nossa entrevista assim está incrível, mas eu gostaria que o senhor falasse sobre, deixasse o endereço da company.
A BV Company ela tem um endereço, na verdade, digital. Sim. Né? Ela hoje está estabelecida no Flamengo, no Rio de Janeiro, mas ela atua no Brasil inteiro. Né? Qual é o Instagram? O Instagram é Pedro Paulo Bugarim, né? Está no meu nome. Acessa aqui, já entra em contato com o meu site, que é BV Company, bvcompany.pro. Tá? Isso. bvcompany.pro. Mudei um pouquinho, tirei do com BR, botei o pro. Então é bvcompany.pro. E é onde me encontra com mais facilidade. No LinkedIn também, Pedro Paulo Bugarim, porque todas essas empresas, essas mídias, elas têm assim, uma resistência muito grande quando você vem com o nome da empresa. Então é mais fácil você colocar o seu nome e ir fazendo a comunicação da empresa. Então a gente usa esse recurso. Então assim, você acesse aqui, ó, tá vendo? Já entra em contato com o professor, já entra em contato com a Company e tenha todas as informações e que o seu negócio venha crescer muito mais, dar um resultado muito maior com as dicas e a consultoria do professor. Professor, a nossa entrevista chega no finalzinho. Meu muito obrigado. O senhor quer deixar um recadinho? Eu que agradeço a oportunidade. E o meu recado, na verdade, estudem. Acompanhe o que está acontecendo no mercado, porque senão você não vai sobreviver. E essa questão, por exemplo, essa possibilidade de você vender, de você trabalhar em atividades mais manualizadas, ela tende ao fim. Hoje a mão de obra vai ficando cada vez... Isso é uma má notícia, professor. Mas é o conselho que eu posso dar, é o recado que eu posso deixar. Estudem, acompanhem as mudanças e pessoas mais jovens então não têm dificuldade. Sim. Os mais velhos lutem, porque não tem jeito. Eu luto, né? Eu tenho 76 anos e luto até hoje. Nossa, professor, eu pensava falar sua idade, eu já vi, Deus, eu vi professor, eu falei assim, gente, essa entrevista, vocês nem que eu vou perguntar, porque eu não falei nem a metade do que é o professor, para vocês terem uma ideia. Mas, de qualquer forma, o nosso professor, PP, ele vai voltar aqui para falar mais, porque daqui a pouco, o que ele falou hoje, daqui a 6 meses já tem mais, né? Muito mais mudanças, muito mais novidades, muito mais coisas acontecendo e a gente pode realmente acrescentar. E o importante é que as pessoas, né, observem, vejam e consigam acompanhar essas mudanças, né? Então, e para isso elas precisam de um incentivo, de alguém que impulsione. E eu sempre me coloquei nesse papel do impulsionador, né? Eu sempre fui aquela pessoa que sempre procurou fazer com que as pessoas enxergassem outras possibilidades, outras oportunidades. Porque o mundo não fica restrito apenas ao o que eu fiz até hoje deu certo. Vai dar certo daqui para frente? Não. A tendência não vai dar certo daqui para frente. A tendência é o que te trouxe até aqui não te leva para um outro patamar. Professor, eu ainda quero fazer 2 perguntinhas. Como o professor se vê daqui a 5 anos? Essa é uma pergunta, mais uma pergunta de $1 milhão. Eu preciso, né, o tempo todo estar acompanhando as mudanças. Daqui a 5 anos, eu tenho que estar super antenado, super ativo, para que eu possa continuar tendo utilidade no mercado, né, sendo útil. E para isso, eu vou sempre me cercar de pessoas com bons conhecimentos, vou ler bons livros e praticar. A gente pode ir numa velocidade menor, mas sem ignorar todas as mudanças que o mercado vai impondo, né? A gente não pode ignorar essas mudanças. Muito obrigada. E a última pergunta, professor, você já olha aqui, ó. Quem é você, professor? Quem sou eu? Eu sou Pedro Paulo Alves Bugarim, Pedro Bugarim na maioria dos locais e PP para os amigos. Eu sou uma pessoa que trabalha a questão mental das pessoas, principalmente de quem está estudando, e também de empresários que têm dificuldade de avançar, de crescer, de evoluir, fazendo com que eles entendam esse momento, entendam que ele não vai conseguir avançar se ele não se adequar às mudanças. Então eu sou essa pessoa que faz esse meio de campo, que faz essa intermediação entre o que a pessoa é e o que a pessoa precisa ser para sobreviver no mercado.
Muito obrigado, professor, pela sua participação aqui no programa Quem é Você? E já estamos aqui chegando no finalzinho. E até a semana que vem. Tchau!